que é o belo? Não, eu não vou fazer piada aí com o cantor, não, pode esquecer, tá? Durante séculos, incontáveis pensadores e filósofos se debruçaram nesse questionamento relacionando a beleza à naturalidade e transcendendo esse conceito para um materialismo estético da arte, como é apresentado, por exemplo, por Hegel. Mas eu não sou aqui um estudante de filosofia e, convenhamos, tampouco um crítico de cinema especializado e tudo mais. Eu só estou aqui dando os meus 2 centavos com essa minha bagagem de conhecimento a respeito do cinema e a sua força quando a gente se refere às putas críticas sociais foda que o cinema nos traz. Mas eu posso afirmar que um mínimo de consciência crítica a respeito do que a sociedade considera beleza, o filme A Substância, por mais magistralmente dirigido, com uma fotografia bonita e atuações espetaculares, essa tal puta crítica social foda nada no raso pra não se afogar. A Substância, como eu disse, escrito e dirigido magistralmente por Coraline Farjat, esse ênfase no dirigido magistralmente é porque o escrito é ok ali, né? Mas já eu explico ali melhor. É uma crítica direta ao que representa o belo no corpo, nesse caso especificamente o corpo feminino. Nesse vídeo eu vou dar aí alguns spoilers, mas nada que vá comprometer aí a narrativa. Mas se você não gosta de tomar um mínimo de spoiler ali que seja, eu te indico a esperar, pausar esse vídeo e assistir o filme antes e depois voltar. Mas eu te indico também, antes de assistir esse vídeo e assistir o filme, deixar o seu like aqui, seguir, comentar, compartilhar esse canal para dar essa ajuda a esse humilde criador de conteúdo que traz tantos assuntos bastante bacanas aqui para você. Então dá essa ajudinha aí, pô. Vamos lá. Bom, de volta ao filme. A Substância nos apresenta a Elizabeth Sparkle, interpretada espetacularmente pela maravilhosa Demi Moore, que foi uma atriz de sucesso de Hollywood, mas se encontra numa espécie de ostracismo artístico e agora ela acabou ficando relegada a uma posição bastante enfadonha de uma apresentadora de um programa de televisão de exercícios físicos, que é um estilo bastante popular ali nos Estados Unidos por algumas décadas. Mas ela acaba sendo demitida pelo seu asqueroso, nojento produtor, que procura uma protagonista para esse programa que seja mais jovem e bela do que Elizabeth. Aí, após um acidente de carro, a atriz se depara com essa oportunidade imperdível de voltar a ter a beleza que ela tinha quando era jovem, utilizando uma substância injetável e todo um processo bastante meticuloso para ter esse seu efeito desejável. Mas para a gente ter aí a história do filme e tudo mais, é claro que daí ela acaba não seguindo esses passos obrigatórios e aí as coisas começam a degringolar e dar errado ali para ela e tudo mais. Bom, eu comentei há pouco que o roteiro é ok, porque assistindo o filme eu tive essa sensação de que ele, apesar de ser tecnicamente bem escrito, ele entrega a sua crítica de um jeito assim bastante mastigado, ou até, vamos fazer um paralelo aqui a essa indústria da beleza com a alimentícia, de um modo ultraprocessado. Isso porque mesmo com uma direção muito boa, uma fotografia bem bonita, mas que ainda assim usa bastante muletas visuais, como por exemplo a lente grande angular, que é usada para distorcer os cenários e os personagens. A gente tem também ali atuações maravilhosas e uma edição bem feita ali em grande parte do longa, mas que acaba menosprezando a inteligência do espectador com certos artifícios, como por exemplo alguns flashbacks bem breves ali para relembrar o espectador de coisas que ele acabou de ver alguns minutos atrás. Assim sendo, o próprio roteiro não foge muito a essa obviedade da crítica. Mas vamos aí a essa puta crítica social foda aí que ele quer passar. Elizabeth, uma mulher de 60 anos que mesmo com o corpo em ótima forma para essa idade dela, é descartada pelo seu nojento e asqueroso, podre produtor, interpretado maravilhosamente aí pelo grande Dennis Quaid, que busca uma nova apresentadora para o seu programa. Aí aqui nós somos apresentados ao representante da categoria que literalmente criou e controla o showbiz e a estética que é voltada a esse showbiz,
que é o homem, ou mais especificamente o homem branco. É ele que manda e desmanda nas decisões de grandes estúdios, dizendo o que as estrelas de Hollywood devem vestir, o que elas devem comer, o que elas devem fazer, e até como mostra ali no filme, como elas devem sorrir, smile. E a Elizabeth, diante dessa dispensa, acaba se reconhecendo como uma velha feia e ultrapassada. Assim, ela utiliza essa substância e de dentro dela sai essa sua nova versão chamada Sue, interpretada pela talentosíssima Margaret Qualley, que é mais jovem, com peitos e bunda empinado, pele perfeita, rosto perfeito e tudo mais aí o que o showbiz de Hollywood mais preza. Aí entra um pouquinho do que eu pessoalmente não achei tão interessante assim no longa, porque ele se foca principalmente nessa busca pelo corpo perfeito, tanto num benefício artístico, profissional, como por um alimento do ego, representado ali numa cena em que a Elizabeth está bebendo sozinha num bar e perto dela tem uma mulher mais jovem sendo cortejada por um homem jovem e bonito. Ou seja, a Elizabeth não busca essa perfeição estética apenas para se manter no seu trabalho, mas também para ser desejada pelos outros, e principalmente aí pelos novinhos, bonitos, boy magia e tal. O longa acaba se focando em criticar apenas a busca pela perfeição estética, mas não se preocupa, no caso, em criticar a fonte dessa ditadura da beleza que é Hollywood, que é o showbiz, que são esses produtores e toda essa área de entretenimento. O processo de funcionamento da substância depende de que essas duas versões, a original mais velha e a cópia mais jovem, se intercalem esses seus períodos de tempo de vida. Ou seja, enquanto a versão jovem está por aí trabalhando no seu programa, aproveitando a vida, transando com os boy novinhos, boy magia e tudo mais, a versão original, mais velha, está numa espécie de coma, sendo alimentada por um líquido, uma gosma ali, uma pasta, que vai durar no máximo 7 dias. Após essa uma semana, elas trocam, com a cópia jovem permanecendo em coma, sendo alimentada por esse líquido, e a versão original vivendo a sua vida de ostracismo, assistindo televisão no seu sofá, no seu apartamento com uma vista panorâmica para a cidade, comendo porcaria, frango assado e vivendo naquele mundinho fechado dela, sem amigos, sem encontros, sem mais nada que lhe traga algum tipo de mínimo de felicidade. Mas é claro que a Sue, a versão mais jovem, quer aproveitar um pouquinho mais e acaba passando desses 7 dias, o que ocasiona uma deformidade no dedo da Elizabeth, que, consternada com isso, liga lá para o atendimento ao consumidor, lá do fornecedor da substância, para reclamar que a outra, olha aqui, ela passou mais tempo do que devia, que fiquei com uma pereba no dedo, eu quero reverter isso, porque a outra fez errado, é culpa da outra, ao que o atendente responde que não existe ela e a outra, mas sim as duas são a mesma pessoa. E que também não há retorno para essa sua deformidade no dedo. E complementando, o atendente ainda pergunta se a Elizabeth quer suspender o uso da substância. Ela tem essa opção, ela pode simplesmente parar. Ao que ela responde que não, porque a sua vontade de ser bela e desejada acaba superando esse receio da possibilidade de Sue fazer de novo algo que não devia ter feito. Mesmo com atuações brilhantes da Demi Moore, da Margaret Qualley, do Dennis Quaid, mesmo também com uma fotografia bastante bonita, mesmo com uma direção boa, mesmo com uns efeitos práticos maravilhosamente grotescos, típicos de um body horror bem bom, de boa qualidade, essa puta crítica social foda da substância acaba ficando muito na superfície, com mensagens exageradamente explícitas e praticamente sem metáforas. A sua mensagem é bastante óbvia, os enquadramentos, apesar de belos, são clichês, e o arco da Elizabeth e da Sue são bastante previsíveis, tirando ali aquele final que dá um respiro mais criativo para a narrativa, mas que ainda assim não é o suficiente para garantir
que o filme seja uma obra-prima da crítica à cultura e ao culto da estética e tudo mais. A sensação que me passa é que a Coraline tinha uma ótima ideia na cabeça, mas ela teve que ajustar ela para fazer vários cortes e adaptações para manter o filme ao nível dessa mediocridade, para que ele pudesse ser aceito e financiado pelos estúdios, ou ela jamais conseguiria tirar essa história do papel. Quando eu digo mediocridade, eu quero dizer em se ater a uma produção mais segura, sem artifícios narrativos mais experimentais, que instiguem o espectador e forcem ele a pensar e a refletir um pouco mais sobre o que o filme está tentando criticar. Eu gosto de fazer uma simples comparação da Substância com os jogos, por exemplo. Eu tenho meus 30 e tantos anos e na minha infância os jogos de videogame que eu jogava, eles tinham uma vida limitada, quantidade de vidas limitadas e não dava para salvar na maioria deles. Quando dava o game over, eu tinha que começar tudo lá do início, do zero. Hoje em dia os jogos eles têm vida infinita, salvamentos infinitos a qualquer lugar, níveis de dificuldade para a pessoa poder ajustar ali, etc. A Substância me parece os jogos de hoje em dia, que traz um tema para refletir, apresenta cenas e planos impactantes para chamar atenção, termina com uma cena maravilhosa, grotesca de sangue e tripas. E no fim o público acaba saindo mais enojado por causa dessas cenas gore do que do tema que o filme buscou criticar, mesmo que de modo bastante mastigado. Infelizmente, a Coraline pode ter perdido uma grande oportunidade de fazer um filme mais denso, mais crítico, daqueles em que as pessoas saem do cinema com aquele cheiro de queimado porque elas colocaram para funcionar o cérebro um pouco mais do que o normal. Mas eu realmente espero que com a recepção e o reconhecimento por A Substância, a Coraline consiga engatar aí um novo projeto mais crítico e mais profundo, desse assim que nos faz passar a noite em claro, sem conseguir dormir, deitados numa posição fetal, refletindo sobre o que a gente acabou de assistir, refletir sobre o que a gente consome, o que a gente faz, o que a gente pensa, e para nos dar essas crises mentais, psicológicas, que eu acho maravilhoso quando a gente assiste um filme que tenha uma verdadeira puta crítica social foda. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e mesmo se você não gostou, deixa aqui o seu like, comenta, né, se você gostou, se não gostou, o porquê que gostou, porquê que não gostou do vídeo ou do filme A Substância. E ajuda aqui esse humilde criador de conteúdo a seguir produzindo esses vídeos para entreter vocês, trazendo mais conhecimento, mais curiosidades, tanto nos momentos mais felizes quanto nos momentos em que você se sente velho e feio, até porque velho e feio sou eu, e o que me sobra aqui é a coragem de aparecer aqui e trazer esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e até mais!